Meu nome é Leonardo. Oi, meu nome é Rayane. No vídeo de hoje vamos realizar mais uma entrevista. Dessa vez com o professor Rodrigo Coral, que trabalha no Instituto na área de Eletroeletrônica. As outras entrevistas você pode acompanhar aqui no canal também, com o professor Rafael e a professora Bárbara. Primeiramente, a gente quer agradecer ao professor por aceitar fazer parte da entrevista. E para começar, a gente queria saber um pouco sobre a formação do professor e também onde que o professor se formou. Então vamos lá. Eu sou professor aqui no IFSC, né? Mas a minha formação, eu comecei como técnico, tá? Eu tenho a formação técnica, eu fiz um técnico em eletrônica, que é muito similar a esse técnico de eletroeletrônica que a gente tem aqui no IFSC. Eu fiz o técnico em eletrônica na SATIC, em Criciúma, e, por incrível que pareça, eu fiz meu estágio aqui em Joinville, na Embraco, tá? Isso lá em 95. Aí, saindo do técnico, eu passei no vestibular para engenharia elétrica, já era o que eu pretendia fazer. Na verdade, eu passei para o vestibular para engenharia de produção elétrica, tá? E na UFSC, a engenharia de produção elétrica se forma como engenheiro eletricista e como engenheiro de produção também. Aí, no meio do caminho, eu vi que a parte da engenharia elétrica que eu mais queria, tá? Eu me formei em 2002 pela UFSC, e já emendei com um mestrado lá também no laboratório de metrologia da UFSC. Então, eu me formei, eu fiz o meu mestrado em metrologia científica e industrial, tá? Que é uma área que até não existe mais, foi incorporada em engenharia mecânica da UFSC. Aí, depois de um tempo, eu voltei para a UFSC para fazer meu doutorado, tá? Aí já trabalhando aqui no IFSC. Aí eu fiz meu doutorado em engenharia mecânica, tá? Mas numa área que se chama metrologia e instrumentação, tá? Então ele tem muito a ver com a parte elétrica também. Só que como o doutorado é na engenharia mecânica de instrumentação, tá? Aí eu tive que fazer na engenharia mecânica, não na engenharia elétrica em si. Aí terminei meu doutorado e em 2018 eu comecei com 2 pós-doutorados, tá? Eu fiz um pós-doutorado na UFSC também, tá? Junto ao Departamento de Engenharia Mecânica, e em paralelo eu fiz um doutorado que era meio que junto com esse ali, mas é um que eles chamam de um pós-doutorado que eles chamam de pós-doutorado empresarial, tá? Que é um pós-doutorado, é uma bolsa que tem no CNPq, onde a gente faz um trabalho onde existe um pesquisador que com doutorado, que quer fazer um pós-doutorado junto a uma empresa. E nesse caso eu fiz aqui na Embraco, tá? Embraco, unidade, na época era Whirlpool, unidade de compressores Embraco, agora NDEC, né? Ali junto com eles, tá? Basicamente essa é a minha formação, tá? Senhor, a gente queria saber quanto tempo o senhor leciona no Instituto Federal. Dia 8 de fevereiro agora de 2021, eu faço 14 anos de Instituto Federal e 14 anos de Campus Joinville. Bom, Professor, 14 anos. focando mais na área de pesquisa, a gente queria saber se o professor consegue explicar para a gente o que são os projetos de pesquisa. Projetos de pesquisa são trabalhos, tá? Não acadêmicos em geral, tá? São trabalhos onde professores, alunos, pesquisadores, não precisam necessariamente ser alunos e professores, pesquisadores, de modo geral, tentam buscar algo novo, tá? Ou a solução de um problema novo, ou entender um problema que existe através de novas metodologias, tá? Então, é algo que sempre busca a inovação. Resumidamente, seria isso, tá? É buscar algo novo, buscar a solução de um problema através de um problema que já existe, ou um problema novo, tá? Entender um problema novo, ou buscar uma solução para um problema que já existe, através sempre da inovação. Você pensando meio que fora da caixa, tá? Buscando aí a inovação em si, certo? Não sei se essa seria a melhor resposta para vocês, tá? Mas a ideia é transformar o mundo através da inovação. É a pesquisa. Não existe inovação sem uma pesquisa
tá? Aplicada, tá? Aí vale também destacar o seguinte, uma pesquisa ela pode ser uma pesquisa aplicada, tá? Onde existe um resultado prático, físico, palpável, e existe pesquisas teóricas, tá? Onde aí é a buscar, como eu disse para você, buscar entender um problema na teoria ou uma solução para um problema em teoria, né? Ela também é válida, tá? E também é muito difícil. Diria até que às vezes uma pesquisa teórica é mais difícil que uma pesquisa aplicada, tá? A gente sabe que o IFSC oferece bastante bolsas para os alunos que querem participar de projetos de pesquisa e não só bolsas, né? Também podem participar como voluntários de alguns projetos de pesquisa. A gente queria saber a opinião do senhor referente a esses alunos, qual a importância dos alunos participarem do projeto de pesquisa? É essencial. Fazer pesquisa dentro do IFSC, tá? É fazer pesquisa junto com o aluno, tá? Ou o aluno voluntário, a gente sempre tenta, como professor, quando a gente vai atrás de verba para fazer uma pesquisa através dos editais, tá? Fazer pesquisa sem verba complica um pouco, tá? Então, a gente sempre precisa de material novo, algo que não às vezes não está aqui dentro ou disponível para nós aqui no nosso almoxarifado, que é rico, mas não tem tudo, tá? E a gente sempre tenta buscar aí, e o IFSC dá essa oportunidade para os alunos também, tá? De ter aí bolsas para esses projetos de pesquisa, bolsa para o aluno, ou seja, o aluno ganha alguma coisa para participar junto. E é importante, porque o professor, em essência, ele não é um pesquisador. A gente se baseia sempre no IFSC, em ensino, pesquisa e extensão, mas o ensino é o core, digamos, da atividade do IFSC. Ele é primordial, então a gente se preocupa muito com o ensino, e aí, fora o ensino, quando a gente dá nossas aulas, prepara nossas aulas, tenta passar o nosso conhecimento para os alunos, tá? E aí, o tempo que nos resta, a gente busca fazer uma pesquisa, é algo assim. Como a gente não tem muito tempo, o aluno ele é sempre importante, tá? Primeiro, porque ele vai conhecer algo novo, um ambiente diferente, tá? E também porque ele auxilia muito o professor, tá? Fazer o professor tentar fazer pesquisa sozinho é um trabalho desgastante. Então, trazer ajuda através dos alunos é muito importante, tá? E é essencial. Eu sempre tenho alunos bolsistas, tá? E eu gosto de trabalhar com eles, eles aprendem bastante, tá? Porque é uma experiência nova para eles também, tá? Eu diria que dentro do IFSC, pesquisa entre professor e aluno são coisas que andam sempre juntas, tá? Professor, na sua opinião, hoje em dia as pessoas elas estão mais interessadas em fazer parte de um projeto de pesquisa? Eu diria que sim, Leonardo. Eu acho que os alunos eles estão interessados sim em fazer parte de projetos de pesquisa, tá? Eu vejo dificuldades falando, por exemplo, na graduação, tá? Em relação à situação, porque é o seguinte, a gente tem um curso que ele é noturno. São poucos cursos de engenharia noturnos dentro do IFSC. Na verdade, poucos cursos até de graduação dentro do IFSC noturno, tá? De engenharia, eu acho que só temos nós da engenharia elétrica e engenharia mecânica. Eu não lembro de outro campus, não quero dizer que somos só nós, só engenharia elétrica e mecânica no campus do IFSC, tá? Mas eu não lembro de outro curso de engenharia noturno dentro do IFSC. E a gente escolheu, os professores, quando eu falo a gente, os professores, tanto da elétrica como da mecânica, escolheram o noturno porque a gente quer oportunizar aqueles estudantes que trabalham de dia e querem evoluir aí, querem expandir o seu currículo através de um curso de engenharia, tá? E aí a opção, se eles estão trabalhando de dia, as únicas opções que eles tinham de noite eram os cursos pagos. Então, a gente escolheu fazer esses cursos à noite, tá, noturno, para dar essa oportunidade para esses alunos. Aí, nessa situação, como se eu chego numa sala de aula de uma engenharia, por exemplo, elétrica ou mecânica, que eu estou nos dois cursos, e pergunto quantos alunos trabalham numa turma de 40, eu garanto para vocês que 90% vai levantar a mão.
Então, isso, com mais de 90%, o que isso ocorre? Às vezes o aluno até tem interesse em participar da pesquisa, mas não tem o tempo, porque é difícil mesmo trabalhar e estudar. Porque às vezes está trabalhando o dia inteiro, chegando à noite, eles têm aula, não vão fazer pesquisa à noite, porque à noite eles têm que se dedicar aos estudos, tá? Então, eu vejo que eles têm interesse, mas não têm tempo. Tá? E os que têm realmente tempo, esses têm interesse, e a gente sempre consegue, tem alguns alunos que diria que, assim, só estudam e ainda não ingressaram na parte laboral ainda, tá? Ou seja, não tem um emprego formalizado. Esses sim, aí eles geralmente gostam bastante, tá? E vêm, aí ocupam uma parte do seu tempo, geralmente às tardes, por exemplo, fazendo pesquisa aí junto com os professores, certo? Tá? Mas tem sim, o interesse dos alunos, ele é grande na parte de pesquisa. Deve ser porque é cativante, tá? Eu acho que é emocionante a gente fazer algo assim novo, tá? Buscar esse algo a mais além da sala de aula, tá? O professor acha que o projeto de pesquisa foram prejudicados através da pandemia, ou eles conseguiram lidar bem com a situação e continuaram sendo desenvolvidos de uma maneira produtiva? Não, aí eu sou obrigado a dizer que, sim, foram bastante afetados, tá? Principalmente com quem trabalha com pesquisa aplicada, que é o meu caso, por exemplo, tá? Então, quem trabalha com pesquisa teórica, talvez não tenha tido tantos problemas, tá? Porque daí, como envolve muito a parte teórica, às vezes, talvez não envolva interação com pessoas, então, talvez não tenha tido tanto problema. Mas as pesquisas que são aplicadas, aí essas foram bastante atrapalhadas, digamos assim. Muitas delas estão estagnadas, esperando a gente poder voltar à interação entre as pessoas, tá? Para poder dar continuidade a esses projetos, tá? Então, eu diria que sim, foi bastante afetado. O professor está trabalhando em algum projeto de pesquisa atualmente? Sim, Leonardo, tenho um projeto de pesquisa, sim, é uma pesquisa aplicada, tá? Envolve professores da área elétrica e professores da área mecânica. Ele atualmente foi a parte teórica dele, de revisão bibliográfica, de buscar se existe algo parecido aí na comunidade científica, ela foi feita, tá? Toda a parte teórica envolvendo a pesquisa, de busca de conhecimento, foi feita, foi desenvolvida, mas a parte prática ela está parada. Tá? É um projeto que ele visa o seguinte, ele visa, como é que eu diria, você sabe o que é uma ferramenta de corte, de usinagem? Sabe o que é um torno? Um torno é uma máquina que faz usinagem, por exemplo, tá? Um torno, uma fresa, faz usinagem, tu bota lá uma peça, geralmente de metal, e tu tens uma ferramenta de corte, ou seja, é aquilo que desbasta a peça, tá? Tu tens um material, por exemplo, um aço, ele tem uma certa dureza, e tu tens a ferramenta que é mais dura que o aço, e por exemplo, num torno, ela vai estar girando uma velocidade bastante grande, e tu vai passando essa ferramenta na peça, certo, de aço, e ela vai arrancando o material dessa peça, tá? Bom, existe um atrito entre desses dois materiais, tá? E é algo que gera muito calor e ele desgasta a ferramenta, tá? Então, às vezes, esse desgaste de ferramenta, tá? O monitoramento dele, tá? Ele não é algo tão trivial. Ele passa por exemplo, existe a aresta de corte dessa ferramenta, tá? Simplificando, tá? E aí, às vezes, a maioria das vezes, tem que tirar essa ferramenta, levar para uma máquina que se chama projetor de perfil, e aí tu consegue medir ali como é que está o desgaste dessa ferramenta, tá? A ideia, então, tem que parar a máquina, trocar a ferramenta, tá? Levar essa ferramenta para ver se ela está boa ou não, tá? Mas se a gente pensar isso num torno automatizado numa indústria,
o que que acontece? A ferramenta, ele vai usinando, a ferramenta vai desgastando, tá? Isso aí, produção em série, por exemplo, e vai desgastando essa ferramenta, tá? Se tu passar do limite dela, ou seja, ela já está desgastada demais, e continuar usando essa ferramenta, tu vai começar a produzir peças com um acabamento superficial ruim, tá? E isso, no final, vai te gerar perdas, porque as peças geralmente vão ser jogadas fora, tá? Se tu tirar essa ferramenta antes dela se desgastar totalmente, tu tá perdendo dinheiro porque ela poderia produzir mais peças e tu tá trocando ela mais cedo do que deveria. Na prática, eles fazem lá uma média, tá? Tem alguns cálculos que se faz, tá? De tempo, diz, o tempo de uso vai ser X. E aí, dá esse tempo, a pessoa vai lá e troca. Se ela tá boa, beleza, tá? Vai perder um pouco de dinheiro na ferramenta, porque ela estava boa ainda. E se tiver ruim, tu perdeu dinheiro porque produziu peças com acabamento superficial ruim. Falando, por exemplo, em um torno, tá? Uma indústria, por exemplo, que trabalha com isso de forma automatizada. Então, a nossa ideia é instrumentar a máquina, por exemplo, tá? Aqui, aí, nós vamos instrumentar o torno CNC que tem aqui no campus do IFSC, tá? Vamos instrumentar de que forma? Medindo alguns parâmetros da máquina. O principal deles é a vibração, porque quando a gente está fazendo a usinagem da peça, vai sempre existir uma vibração. Tu tens uma peça girando uma determinada rotação, tá? E tu está passando ali uma ferramenta na peça, tirando material. E a partir disso vai gerar uma vibração na máquina. A gente acredita que essa vibração vai ser diferente se a ferramenta está boa, tá? Ou se ela está ruim, tá? Diferente o ponto aqui qual é a frequência de vibração, ou qual é a informação dessa vibração, tá? Que vai indicar, é o ponto onde a ferramenta não dá mais. Ou seja, vai a partir de uma determinada vibração, ou de uma informação que vem através da vibração, diz assim, esse é o ponto onde a ferramenta começou a não ser mais útil para fazer o desbaste da peça, tá? Vibração é um ponto, a gente acredita que ele é o maior, mas também pode ser a força de corte. A outra ideia é medir a corrente do fuso, tá? O corrente do motor, existe um motor elétrico que gira o fuso, tá? E vai gerar harmônicas ali, e a partir disso, verificar qual ponto, montar um modelo para verificar qual ponto, dizer assim, a ferramenta está boa, a ferramenta não está mais boa, ou a ferramenta está em vias de acabar, de não funcionar mais. E esse modelo, ele não é trivial, primeiro porque ele tem múltiplas entradas e ele não é linear, tá? E quando ele não é linear, a gente, para tentar montar um modelo matemático, ele fica praticamente inviável. Então, para a gente montar esse modelo, a gente usa redes neurais artificiais, tá? Então, a ideia é instrumentar a máquina e, através de modelos neurais artificiais, a gente definir qual é o ponto onde a gente tem que trocar a ferramenta, tá? Economizando, assim, em ferramenta e não produzindo peças defeituosas. Lá no Instituto, a gente também tem o laboratório de pesquisa, né? Que é onde alguns bolsistas também fazem projeto. E a gente sabe que o professor foi um dos responsáveis pela criação do laboratório. Então, a gente queria saber como que foi esse desenvolvimento, a ideia de fazer a criação. Bom, a ideia veio do seguinte, para quem não conhece, esse laboratório, tá? Um laboratório de pesquisa e inovação, ele foi montado dentro de um container, tá? Era um container frigorífico, que nós temos 2 containers frigoríficos aqui dentro do IFSC, que estão, os 2 estavam desativados, digamos assim, eles estavam sendo usados como os depósitos, e aí eles iriam ser devolvidos para a Receita Federal, que era emprestado. E aí eu fui lá, junto com um outro técnico administrativo, e a gente conversou com o pessoal da Receita Federal, e eles cederam esses containers para o IFSC em definitivo. Era emprestado e eles cederam para nós. Então a gente pensou o seguinte,
como é que a gente pode fazer com eles? Bom, uma coisa é reformar eles, aproveitar que eles estavam bons, precisavam de uma pintura, por dentro ele é bem bom, ele é em alumínio e aço inoxidável, então ele tem uma durabilidade bastante grande em tempo de vida, e pensamos assim, vamos montar um laboratório, porque a gente está deficiente de espaços para laboratório de inovação e pesquisa, tá? Aí foi montado um projeto no IFSC, tá? Para tentar conseguir recursos para isso. O projeto até foi aprovado, a gente conseguiu bolsistas para auxiliar nessa reforma desse container, tá? Mas por uma falha no edital, mesmo conseguindo a verba não poderia ser disponibilizada, porque existe uma situação dentro do IFSC que impede que a gente consiga material para reformas, tá? Tanto isso em projetos de pesquisa, tá? E aí, o que foi? A gente tinha os bolsistas, mas não tinha a verba. Aí, junto com o professor Michael e o professor José Flávio, a gente decidiu, então, bancar, até com recursos próprios, tá? Alguma parte, dessa reforma, digamos assim. Então, a gente pintou, reformou, fez a parte de bancadas, parte de piso, foi tudo feito com recursos de mão de obras da parte elétrica dos professores, não só eu, não só o professor Michael e o José Flávio, mas o professor Nodari nos auxiliou na pintura, uma série de professores auxiliaram bastante, tá? O IFSC disponibilizou algumas coisas também que a gente já tinha dentro do departamento, como a parte de fiação, parte de internet, e aí foi montado esse ambiente, tá? Esse ambiente é um ambiente para os alunos, eles não tem muito mais alunos ali dentro, convivem, ou seja, trabalham muito mais alunos ali dentro do que os próprios professores, tá? Eu, basicamente, quase nunca vou lá. Sempre quando tenho os alunos, é os alunos que estão ali trabalhando nas bancadas, tá? Eu só passo, oriento eles e vou trabalhar dentro da minha sala, que também tem um ambiente bem adequado para mim trabalhar aqui dentro do IFSC, tá? Mas era um espaço que a gente estava precisando dentro do IFSC. Se a gente vai para essa área de engenharia, se a gente quer ter pesquisa, a gente tem que ter esse espaço. Nosso próximo passo aí é transformar o outro container que está ali, tá? Ver se a gente consegue reformar e deixar ele para outros, ou talvez com uma extensão, ou ampliar essa área de pesquisa, tá? Porque só quem mais tem a ganhar com isso são os alunos, tá? Pode ter certeza, não são os professores, não. Tá? Nós temos a nossa sala lá e a gente convive muito bem ali dentro e é bem equipada também, tá? Falando agora sobre a engenharia mais especificamente, o professor pode descrever o que faz atualmente dentro dessa área? Com o que você trabalha? Bom, eu sou professor na engenharia, tá? Tanto na elétrica quanto na engenharia mecânica, tá? A gente dá uma série de aulas, tá? Dentro da engenharia, tá? Como eu digo sempre, eu explico para o pessoal, nós somos uma engenharia semestral, tanto a elétrica quanto a mecânica, né? Somos uma engenharia semestral com entrada anual. Então, temos os semestres, semestres que a gente administra aulas em semestres pares, por exemplo, e aí no próximo semestre a gente dá as fases ímpares, são disciplinas novas. Então, uma disciplina que eu dou num semestre, eu não dou no outro semestre, tá? Então, ocorre desse modo. Na engenharia mecânica, eu dou aula de programação, tá? Linguagem de programação em C, e dou aula de eletricidade aplicada, tá? Mas eu não sou professor do departamento de engenharia mecânica, eu sou professor do departamento de engenharia elétrica, tá? Eu dou essas duas aulas lá, uma num semestre par e uma num semestre ímpar, eu não dou ao mesmo tempo. Na engenharia elétrica, eu dou das disciplinas curriculares obrigatórias, eu dou aula de projeto integrador 1 e 2, tá? Que é onde o aluno vai tentar integrar os conhecimentos de 3 fases, tá? Ou 3 semestres, numa disciplina, desenvolvendo um projeto físico em si, tá? Geralmente físico, pode ser teórico, mas geralmente os alunos preferem um projeto físico, tá? Onde eles tentam integrar os conhecimentos dos 3 últimos semestres
dentro de um projeto, tá? Isso na terceira e na sexta fase. Fora isso, eu dou aula também de obrigatória a disciplina de instrumentação, que é a minha formação, certo? Que daí envolve toda a parte de como trazer, ou seja, medir as coisas, como é que funcionam as cadeias de medição, ou seja, como funcionam os instrumentos na prática, como é que a gente faz uma medição de temperatura, desde o termopar, a parte de amplificação, tá, até a parte de aquisição de dados. Isso serve para termopar, parte de temperatura, força, tensão elétrica, corrente elétrica, os diferentes transdutores e as diferentes formas de a gente tratar as grandezas, os sinais das grandezas elétricas, para a gente poder transformar isso num número que seja entendível para nós, seres humanos, tá? Ou seja, vai muito mais do que, por exemplo, na temperatura, a gente saber se está quente ou se está frio. A gente precisa de um número ali, saber quanto de temperatura em graus Celsius, por exemplo, a gente tem. Essa é uma disciplina também obrigatória, e fora isso eu dou uma série de disciplinas optativas, que daí o aluno vai escolher dentre aquilo que ele acha mais, como eu diria, melhor para ele, né? Quais dos ramos que ele vai querer. Hoje temos 4 ramos e os alunos têm que escolher 2, tá? Como optativa. A gente tem a parte de eletrotécnica, temos a parte de programação, temos a parte de automação e temos a parte de eletrônica de potência. Então, o aluno tem que fazer dentro da engenharia um pouco mais de 400 horas, tá? De disciplinas optativas. E ele vai escolher dentro dessas disciplinas, dentro desses 4 ramos. Ele não precisa fazer todas. E ali eu dou aula de programação em LabVIEW, que é uma linguagem nova, tá? É uma linguagem que não é uma linguagem onde a gente escreve as linhas de programação, a gente desenha, é muito voltada para instrumentação, tá? Dou aula de instrumentação virtual aplicada, tá? Que também, na minha área de formação, no caso, dou aula de redes neurais artificiais, tá? Que também é minha área de atuação, tá? Dessa parte da inteligência artificial, que é a parte de redes neurais artificiais, e dou aula de metrologia científica industrial, tá? Que são disciplinas optativas e o aluno escolhe qual delas ele vai querer fazer, tá? É uma série de disciplinas, tá? Como que um engenheiro elétrico trabalha nessa área de programação? A programação. O engenheiro eletricista, hoje, programação é fundamental, tá? Eu diria, tanto para o engenheiro eletricista quanto para o engenheiro mecânico, tá? Porque hoje em dia, a engenharia elétrica, eu acho que até fora do Brasil, ela está se fundindo muito com a engenharia de computação, tá? Porque tudo está migrando para aplicativos, para a parte de celular, então é uma coisa natural, tá? Então, por isso que a gente tem, dentro da engenharia elétrica, 2 disciplinas de programação, tá? Em linguagem C, que é uma linguagem básica, estrutural, e aí tem essa optativa de LabVIEW, que é uma linguagem de programação muito voltada para a instrumentação. Então, a programação, tá? Ela usa, por exemplo, você vai usar o MATLAB, é um recurso bastante utilizado na engenharia. Então, quando tu vai trabalhar com MATLAB, é essencial que saiba de programação também, tá? Porque as estruturas de programação, elas são muito semelhantes em todas as linguagens de programação. E quando o engenheiro, tanto o eletricista quanto o mecânico, tá? Vai para a indústria, tá? Não é toda indústria que vai ficar pagando o programador para ele desenvolver a parte de programação da aplicação dele, tá? Se ele for trabalhar, por exemplo, num laboratório de ensaios, tá? Ele vai ter que aprender, vai ter que programar as placas de aquisição de dados, por exemplo, e ele vai ter que fazer isso sozinho, tá? Então, é natural que a programação comece a ser cada vez mais inserida dentro das engenharias, sem contar essa parte que está migrando tudo para aplicativos, tá? O celular está aí e a informação está migrando para dentro dele, tá? E a inovação também, por exemplo, hoje, com conexões, por exemplo,
A gente consegue ligar uma cafeteira via celular hoje. Então, se a gente for pensar isso na parte industrial, também está acontecendo, tá? A indústria 4.0 chegou, tá? Os dados estão sendo levados para a nuvem e eles vão ser distribuídos e vão ter que ser trabalhados, tá? Então, nessa parte de programação, eu diria que vai naturalmente acontecer, tá? Já teve muito menos. Quando eu estudei, por exemplo, a minha disciplina de programação era lógica e a gente não trabalhava propriamente com o computador fazendo programação. A gente só tinha a noção de lógica e a estruturada, que a gente chama. Nem chegava a programar dentro do computador, tá? Hoje não. Hoje a gente, por exemplo, na engenharia elétrica, a gente tem 2 disciplinas obrigatórias, que a gente avança bastante, que é o professor Nivaldo que dá, e aí já tem essa optativa, já mais dedicada à parte de instrumentação, que é a parte de LabVIEW, tá? Então, já é uma evolução. Estamos sempre evoluindo em relação a isso. Bom, a gente sabe que um curso superior, ele é muito importante, não importa a área que você vai seguir. E a gente também tem o curso técnico integrado no IFSC, que também é muito importante para qualquer aluno. Mas voltado para a área da engenharia, o professor acha que é importante um aluno ele tentar fazer um curso técnico para poder ter esse contato antes de chegar no curso superior? Eu diria que não, tá? Ele não é essencial, tá? Ele facilita bastante, tá? Porque muito do conhecimento da engenharia, principalmente na área técnica, nas fases iniciais, ele já deixa o aluno que vem do técnico muito mais confortável. Ele já entende a nomenclatura, ele já entende os conceitos, tá? Então ele vai evoluir naturalmente, ele já tem essa parte de conhecimento. Mas não é uma obrigação, não é essencial, tá? Eu diria que facilita. Se a pessoa, por exemplo, sabe, quero fazer engenharia elétrica, certo? Aí, eu diria, se está no segundo grau, decidiu, faça um curso técnico nessa área de eletroeletrônica, ou de própria eletrônica, ou de automação industrial, tá? Ou de mecatrônica, porque facilita bastante, vai sair na frente, digamos assim, quando chegar lá, mas não é essencial, tá? Eu tenho muitos colegas que não fizeram curso técnico, tá? E são excelentes profissionais na área, tá? Mas é isso que eu tenho a dizer. Se tem vontade mesmo, fez um segundo grau, mesmo sem um curso técnico, quer fazer uma engenharia elétrica, quer fazer uma engenharia mecânica, faça, tá? É só se esforçar que vai conseguir, vai sair um engenheiro tão bom quanto um engenheiro que fez o técnico também, tá? Ou pode, né, sair tão bom quanto. Vai depender de cada um. Então, senhor, para finalizar, a gente sempre pede para os professores darem um recado para todos os alunos que desejam entrar no IFSC e querem realizar um curso. Então, gostaríamos que o professor desse um recado para esses alunos. Bom, o que eu posso dizer é que vale muito a pena, tá? Qualquer curso dentro do IFSC, qualquer deles, tá? Seja na área industrial, seja na área de saúde, seja na área de administração, seja na área de vestuário, tá? Aqui em Joinville a gente não tem, mas tem outras, seja na área de química, qualquer um deles eu tenho certeza que vale a pena, tá? Então, se tem vontade de vir estudar, tá? Venha estudar, que a ideia do IFSC, nossa, é a gente ser os agentes transformadores na vida de vocês, tá? Eu fico muito feliz quando eu encontro um ex-aluno. Uma pergunta que eu sempre faço tanto do técnico quanto do superior, eu pergunto, o IFSC mudou a vida de vocês, a sua vida? E em 100% das vezes a resposta é sim. Eles sentem muito orgulho e ficam muito felizes de terem estudado no IFSC e gostam de falar o quanto mudou a vida deles, tá? Desde o pessoal mais novo, que nem vocês, quanto o pessoal mais velho, tá? Que a gente tem um curso técnico concomitante, sempre pegou um pessoal mais velho, que já ficou um tempo maior fora da sala de aula e volta para estudar, para fazer um técnico. E eles dizem que o IFSC foi um divisor de águas nas vidas deles.
E isso me deixa muito feliz, tá? Então é isso que a gente está aqui, é tentar promover a mudança na vida das pessoas, dos alunos, tá? Então, se tem interesse, é esforçado, venha e faça um curso, porque vale muito a pena. É isso. A gente quer agradecer mais uma vez o senhor ter aceitado fazer parte dessa entrevista, porque é muito importante a gente ter esse contato com os professores, principalmente agora nesse momento de pandemia. Então, nosso muito obrigado. Eu que agradeço, tá? É sempre bom falar com os alunos e tentar falar para as pessoas. Vocês estão fazendo um papel bem importante em tentar mostrar o IFSC para pessoas de fora do IFSC, para alunos jovens ou velhos, tá? Pessoas mais velhas, tá? De fora do IFSC, tá? Tentar mostrar o que o IFSC é e como a gente pode ser importante, ou como a gente é importante dentro da nossa comunidade, tá? Porque às vezes é difícil isso também, muitas vezes as pessoas nem conhecem a gente, tá? E é uma felicidade ter turma cheia, tá? Essa é a grande felicidade, tá? Tem a gente poder proporcionar isso para a comunidade aqui de Joinville. E é isso. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos. Até a próxima. Tchau!